Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Nicole e hoje a gente vai falar sobre o nosso guia de leitura Deus é Rei, que acompanha o nosso box do Sagrado Coração de Jesus. Mas antes, clica aqui em gostei, compartilha com os teus amigos, se tu conhece alguém do Apostolado da Oração, já manda pra essa pessoa e comenta aqui embaixo se tu gosta desses vídeos. Se você quer ver algum outro vídeo diferente, comenta aqui embaixo, diz, Nicole, eu quero tal coisa, que a gente vai ficar de olho aqui e produzir os nossos próximos conteúdos. Roda a vinheta! Então vamos lá. Se você não é assinante do clube, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, esse aqui é o nosso guia de leitura, é a 7ª edição dele e é um material totalmente produzido pela nossa equipe, tanto a parte textual quanto o design, sempre muito bem feito, né? Nenhuma novidade para ninguém. É um material exclusivo para que a gente possa se aprofundar no livro e ir além dele. Não li ainda todo o livro da Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas confesso que lendo o guia, não tem como a gente não ficar com vontade de ler o livro inteiro e colocar na frente todas as outras leituras. Então, como é a estrutura do guia por dentro? Ele é dividido em vários capítulos que abordam temas diferentes que vão nos introduzindo em aspectos diferentes do livro. Então a primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é uma sinopse feita por um dos nossos editores, que vai nos contar então o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E aí vai nos contando também, nos introduzindo na vida de Santa Margarida Maria, como Nosso Senhor apareceu a ela e pediu que nós tivéssemos essa devoção especial ao seu Sagrado Coração. Essa humanidade, esse amor sensível de Nosso Senhor por cada um de nós, e pela humanidade como um todo. A gente vai entender também nessa sinopse quais são as divisões do livro, como o livro se apresenta. Então a gente já chega para a leitura do livro um pouco mais preparado, sabendo o que a gente vai encontrar ali, e inclusive suscitando alguns interesses específicos. Então eu sei que quando eu ler o livro eu vou querer chegar na última parte, que eu vou falar aqui, que fala sobre as práticas dessa devoção. Então, o livro é basicamente dividido em 3 partes. Primeiro, ele nos explica o que é a devoção ao Sagrado Coração e nos conta como a gente pode obter ela, quais são os meios para que a gente tenha essa devoção. E ainda uma terceira parte, que é praticamente um pequeno devocionário que existe ali no livro, nos falando sobre práticas da devoção, então as sextas-feiras do mês, algumas orações e consagrações específicas para que a gente possa colocar em prática de fato essa devoção. E ainda sobre a devoção, nós temos aqui um trecho do Papa Pio XI, que foi quem beatificou Santa Margarida Maria. Ele diz o seguinte: não havia nada mais caro ao coração de Jesus do que acender no coração dos homens a mesma chama de amor que ardia no seu. A fim de alcançar esse objetivo, ele quis que se estabelecesse e se difundisse na igreja a devoção ao seu sacratíssimo coração. Então, a gente vai encontrando, já nesse capítulo de sinopse do livro, realmente nos coloca em frente a essa realidade de que Nosso Senhor, Deus, quis que nós tivéssemos essa devoção ao seu Sagrado Coração. É que por vezes pode nos parecer um pouco estranho, ou a gente pode esquecer desse amor sensível de Deus pelos homens, né? A gente acaba acostumando a olhar mais para a grandeza de Deus e para a soberania dele, mas também o próprio Deus é quem nos convida a olhar para o seu coração de carne, que nos ama, com um amor sensível, com um amor que a gente pode entender e corresponder. Inclusive, o nome do nosso guia, Deus é Rei, eu já vejo pessoalmente como um convite a esse reinado de Deus nas nossas vidas. E, claro, na humanidade inteira, né? Já nos convida. Eu lembro quando eu estava trabalhando e no computador da frente eu vi o PDF desse livro, eu fiquei, Deus é Rei. E, enfim, isso aqui vai ser um corte, que droga. No segundo capítulo, então, a gente vai entender um pouco sobre o local da aparição. Então, aqui vai nos contar sobre a França, inclusive, uma coisa que eu não sabia, que a França foi a primeira nação a abraçar a fé por meio de São Lázaro, que Nosso Senhor ressuscitou. Então, São Lázaro, ele foi para o sul da França e lá ele inaugurou, abriu a primeira igreja. E ali, então, começou a fé católica na França. E vai nos introduzindo no contexto histórico daquela época, né? Essa França que gerou muitos santos, então, Santa Joana d'Arc, São Bernardo de Claraval, São Luís Maria. E essa França que a gente vai vendo que ao longo do tempo foi apostatando e deixando a fé. Inclusive, mais tarde ali, vai nos falar sobre a Revolução Francesa e como nessa época muitos foram condenados à morte por usarem o bentinho, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Então a gente tem também um terceiro capítulo voltado para a devoção, e aqui a gente vai entender um pouco mais o que é, afinal de contas, essa devoção, né? A gente já entendeu antes ali um pouco da história, como surgiu, como Nosso Senhor se apresentou a Santa Margarida,
E aqui a gente entende o que é, afinal de contas, essa devoção, né? Que é um culto ao Sagrado Coração de Jesus, que nada mais, nada menos é do que um culto ao amor de Deus pelos homens e por nós. E aí aqui nos fala do tríplice amor de Deus pela humanidade. Então, o amor com que Deus nos ama, que é divino, espiritual e sensível. Esse amor sensível que a gente comentou ali um pouco antes, que por vezes a gente não consegue, não é nem entender muito bem, mas a gente tem um pouco de dificuldade, né? Como que uma distância, e nosso Senhor se apresenta, apresentando para nós o seu amor e nos convidando a amá-lo de volta. O amor que é sempre uma correspondência. Então aqui a gente tem essa explicação do que é a devoção, né? E passando, assim, conforme a gente vai lendo aqui, vai gerando em nós esse desejo de fato entender o que é a devoção ao Sagrado Coração, sendo que não é uma devoção qualquer, né? Eu posso ter devoção a um santo específico que você não tenha, mas a devoção ao Sagrado Coração foi o próprio Cristo que pediu, que nos entregou como um meio também para a nossa santidade pessoal. Além disso, também aqui, a gente vai ter uma parte contando sobre o apostolado da oração. Eu tenho certeza que você conhece o apostolado da oração, ou conhece alguém que participa. E aqui a gente entende, vai vendo como surgiu, né? Como foi o início desse apostolado que até hoje a gente vê por aí. Então, mais uma coisa que eu também não sabia, o apostolado da oração surgiu com um padre da Companhia de Jesus. Num seminário, ele pedia então que suas seminaristas pudessem oferecer os seus trabalhos, orações, sacrifícios com um fim de apostolado. E aí que surgiu o que depois veio se chamar o apostolado da oração. Então, mais pra frente, aqui no 4º capítulo, a gente tem uma explicação sobre os efeitos da aparição. Tanto os efeitos do que aconteceu ao longo da história, quanto naquela época mesmo. Então, a gente vê essa devoção que Nosso Senhor nos apresenta, como também um caráter expiatório pelos tantos sacrilégios que a gente vê aí mundo afora e também os nossos, infelizmente. Mas também a gente encontra aqui um remédio para isso, um caminho seguro dado pelas mãos do próprio Cristo a nós. Então a gente também vai encontrando aqui o que Nosso Senhor pede explicitamente a Santa Margarida. A festa litúrgica do Sagrado Coração, ele pede que seja instituída uma festa litúrgica que foi elevada ao 1º grau também. Aí nos pede também uma festividade na sexta-feira depois do Corpus Christi e ainda também pede a consagração da França ao Sagrado Coração, coisa que não aconteceu. Infelizmente, a França, como a gente comentou antes, ela apostatou, alguns pensaram em consagrar a França realmente, mas logo depois foram assassinados. Mais cedo a gente falou dos bentinhos, e afinal de contas, o que é isso? Eu não conhecia por esse nome, então são sacramentais com o bordado do Sagrado Coração. E aí, na Revolução Francesa, a gente vai descobrindo aqui também no guia, acaba sendo também uma curiosidade um pouco além da devoção, né? Vai nos nutrindo de conteúdo também cultural e nos aprofunda no nosso conhecimento do catolicismo. Então, estou abrindo um parênteses aqui, mas o guia nos ajuda a conhecer mais a nossa fé e a nossa história também. Então, os bentinhos na Revolução Francesa foram muito utilizados, porque o povo começou a entender, então, que esse era um mal que se venceria pela devoção ao Sagrado Coração. Com isso, é claro, acabou se considerando que quem usasse o bentinho, quem fizesse, né, e difundisse esse apostolado, seriam, claro, condenados, né, porque era considerado como a contra-revolução. E aí aqui nos conta a história da venerável Maria Vitória. Ela que tinha esse apostolado dos bentinhos e, em algum dado momento, ela enviou um bentinho para um médico da família, um médico amigo, e no fim das contas acabaram descobrindo, né, a origem de onde tinha vindo aquele bentinho, e ela e sua família então foram condenados à morte. Muitas pessoas na Revolução Francesa eram condenadas por portarem ou por difundirem o uso dos bentinhos. Ela então e os seus pais vão até a guilhotina e ela diz a seguinte coisa, eu não tenho como não falar isso pra vocês, porque eu fiquei sinceramente impressionada. Eles chegam os três e ela pede para que seja guilhotinada primeiro, né, com medo de que talvez eles ficassem preocupados, né, o que aconteceria, será que ela pode desistir se nos ver ser guilhotinado primeiro? Então, ela pede para ir primeiro e diz a seguinte coisa aos seus pais. Querido papai e querida mamãe, de vós aprendi como se deve viver. Com a graça de Deus, gostaria de lhes ensinar como se deve morrer. Não tenho nem comentários a fazer depois disso. Mas, de fato, o guia, ele vai sendo um auxílio que vai suscitando em nós como que essas preparações para que a gente chegue no livro já com sede daquilo que vai nos ser entregue. Realmente eu não consigo terminar de ler esse guia sem ter um desejo sincero de conhecer melhor o Sagrado Coração. E, pelo menos para mim, pessoalmente, gerou realmente esse desejo. E aí, claro, aqui depois a gente tem um último capítulo sobre o autor. A gente vai conhecendo ali o contexto de quem foi o autor, como
quando foi que ele escreveu o livro. E aí depois a gente encontra uma área de imersão. No livro também, na terceira parte, a gente tem essa espécie de devocionário com as práticas da devoção. E aqui a gente tem também algumas. Então, as orações devocionais do Sagrado Coração, na ladainha, a novena ao Sagrado Coração também está aqui dentro do guia. A gente tem algumas consagrações individuais ao Sagrado Coração. E ainda, por último, existe uma área de imersão também para conhecer um pouco das notícias da MBC. Inclusive, a dessa edição é sobre esse estúdio em que a gente está gravando. É uma novidade do nosso clube. Então aqui a gente vai colocando a cada mês também as coisas que acontecem ali por dentro da empresa, que a gente sabe que muitos gostam também de saber. Então, esse aqui é o nosso guia que acompanha o livro Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que eu acho que é a minha capa favorita, ficou realmente muito bonita. E como vocês bem sabem, sempre tem o nosso querido ícone devocional e o marca-páginas temático, para que a gente consiga também aprofundar a nossa leitura, aprofundar a nossa experiência com o tema que a gente está trazendo no box. Então, realmente está muito legal. Eu acho que esse é o meu box favorito, ouso dizer, né? Santa Gena também é muito bom, mas não sei, pode estar no top 3. Mas realmente tá um material, assim, muito completo, que nos introduz na devoção, nos explica o que é a devoção ao Sagrado Coração, como aconteceu, quem é Santa Margarida, nos ensina o que fazer e como fazer também, né? Comentei aqui algumas vezes que no livro também a gente encontra, além do que tem no guia, as práticas devocionais. Então, se você ainda não é assinante, clica no link que tem aqui embaixo, se inscreve no clube e venha fazer parte desse que é o maior clube de leitores católicos do Brasil. E eu te espero na próxima resenha.